E galera aí, pessoal que está assistindo a gente, Fala tudo galera, bem? tudo bem com Cara, vocês? amigo, voltamos. Voltamos. Yeah. Isso aí. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que assistiu o último vídeo, Obrigadão. que deu like, compartilhou, que demais. comentou. Tamo junto, de verdade. Galera de Sergipe aí tá seguindo a gente, brigadão também. Olha só, unânime nos diversos estados Chegando do no Brasil. estado. Que louco, que louco. Cara, hoje é um tema complexo, amigo, eu diria. Quando o Cris e eu nós decidimos falar sobre esse tema, veio um sentimento de uau, esse é um tema grande, esse é um tema complexo. Nosso tema de hoje é quem é Deus, cara? Quem é Deus? Exato, quem é Deus e o que ele representa e o que ele pode fazer em nossas vidas, o que acontece nas nossas vidas através da grandeza deste Deus. Então quem é? Quem é Deus? Muitas pessoas acham que Deus, o ser Deus, é um conto, é uma fábula para controlar as massas. Outras pessoas acreditam que Deus realmente exista, mas é impossível como nós humanos reconhecermos e nos relacionarmos com Ele. Outras pessoas acreditam que existam diversos deuses em diversas religiões. Já alguns acreditam que existe um Deus sim, que é criador e reina e é possível nós nos relacionarmos com Ele. Qual será a verdade? Qual seria a verdade? Quem é realmente Deus? E para isso a gente quer refletir com vocês em um texto bíblico que está lá em João. Vamos ver o que diz a Bíblia? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Se tu soubesse quem que está lhe pedindo, ou seja, Jesus estava falando assim, se você tivesse noção de quem eu sou, se você me conhecesse, você não seria eu que lhe pediria água, mas você me pediria, porque você entenderia que eu tenho muito mais a oferecer e não somente a oferecer, que o que você precisa só tem em mim. O que você necessita, somente eu posso dar. E se você soubesse disso, você que pediria água. Quem é Deus? Quem é Jesus? Se você soubesse quem eu sou, quem então Ele é? A gente tem um pouco da magnitude, da grandeza de Deus. Eu vejo um pouco disso em Moisés, quando Moisés pergunta, mas eu vou em nome de quem? Quem é o Senhor? Quem é você? E Deus diz, eu sou o que sou. Vai e diga que você veio em nome daquele que é o que é. Eu sou o que sou. No original, Ani Rie, Ashi Rie. Eu sou o que sou. E isso é interessante porque Deus ele não está se autodefinindo como uma característica específica e absoluta. Porque ele não diz assim, Moisés, eu sou o Deus da alegria. Porque se você também estiver fraco, eu sou o Deus da força. Yeah. Eu não digo que eu sou só o Deus da força, porque se você estiver enfermo, eu também sou o Deus da cura. Eu não digo que eu sou só o Deus da cura, porque se você estiver sozinho, eu também sou o Deus companheiro. Eu não digo que eu sou só sua companhia, porque se você estiver sem esperança, eu sou a sua esperança. Deus ele não é tudo o que precisamos, porque Deus ele não gira em torno de nós. Mas o que nós precisamos, Ele é. A gente está entrando na ótica de entender quão grande é este Deus. Imagina, Deus ele criou todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, quando nós falamos todas as coisas, quando a Bíblia fala todas as coisas, é todas as coisas, é o cosmos, é o universo, é o espaço. Yeah. E no outro vídeo a gente tinha começado um pouquinho a falar dessa grandeza, né, cósmica, né, dessa grandeza do espaço. E olha, e tudo isso foi com o poder da sua palavra. Bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, bilhões de planetas, e tudo isso foi só com o poder da sua palavra. Tudo isso foi só com o falar. Eu vi a discussão de um colega meu, ele falando assim, Deus não existe. Aí eu falei, interessante esse seu argumento, por que Deus não existe? Porque não se tem uma prova de 100% de quem Deus é. E para um pouco para pensar, vamos falar no contexto existencial, material. O ser humano não conhece todo o espaço. O ser humano conhece 3% do espaço. A nossa tecnologia não é capaz de conhecer todo o espaço.
A nossa tecnologia, a tecnologia humana, não é capaz de conhecer todo o oceano. Aliás, a Lua é mais explorada do que o próprio oceano. Não temos tecnologia suficiente para conhecer nem a própria criação, quanto mais o Criador. É isso que eu quero dizer. As pessoas questionam, mas Deus não existe porque nós não conseguimos ter prova 100% de quem Ele é. Mas glória a Deus por isso. O ser humano não consegue nem conhecer a sua criação por completo, em toda a sua plenitude. Quem dirá conhecer o Criador? Quem dirá conhecer a plenitude total do nosso Criador, do Deus soberano? Nem mesmo os anjos que estão mais próximos do trono de glória de Deus conhecem Ele em toda a sua plenitude. Por quê? Porque Ele é o que é. Ele está acima da existência, porque toda a existência foi Ele que fez existir. Esse é o poder, essa é um pouco da magnitude desse Deus. E pessoas que conheceram um pouquinho. Moisés, ele foi um dos homens que mais teve intimidade com Deus, né? Até Moisés, que foi um dos que mais teve relacionamento com Deus, se você comparar o que ele conheceu de Deus, é como comparar um grão de areia, não no planeta Terra, é um grão de areia em todo o universo. Você pega toda a expansão do espaço e você compara o que Moisés conheceu de Deus, coloca um grão de areia nisso. Essa é a grandeza. E só dele conhecer isso de Deus, só dele conhecer isso do Deus que é divino, do Deus que é, seu poder é inexorável, só dele conhecer isso, olha, ele entregou toda a sua vida por isso. Ele entregou toda a sua vida por esse Deus, porque ele entendeu que Deus é tudo o que precisamos. Porque ele entendeu que Deus é acima de qualquer coisa. Ele largou todas as outras coisas. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, ele viu uma luz tão resplandecente que ele ficou cego. As suas retinas, os seus cones e bastonetes foram afetados. Sabe? Quando ele conheceu um pouco da verossimilhança desse poder de Cristo Jesus, Paulo morreu por essa causa. Aí a gente volta. Uau. Aí a gente volta para Jesus falando assim, você não tem noção. Yes. Você não tem noção de quem eu sou. Porque se você soubesse, era você que estaria pedindo água para mim. Eu não te ofereceria essa água material. Eu iria te oferecer algo tão sublime que de ti sairia fontes de água viva. Você não precisaria mais derramar implorar por prazeres carnais. Você não precisaria mais buscar outras coisas. Você não precisaria mais se esconder. Você não precisaria mais ficar triste por não encontrar a sua felicidade. Em mim, eu sou o que sou. E se você soubesse disso, a sua vida poderia ser melhor. A sua vida seria diferente porque eu transformaria a sua vida, porque eu sou Deus que transforma todas as coisas. Amém. Cara, é exatamente isso. Deus tem alguns atributos que para nós humanos é impossível de entender. Primeiro, Deus é eterno. Ser eterno significa que ele nunca teve um começo. E como assim? Nós, humanos, nós estamos presos pelo tempo. Nós temos um início e uma data que morreremos. Mas e quando a gente vê o que a Bíblia fala sobre Deus, que Deus nunca teve um início, é louco pra gente imaginar. Cara, Deus não está no futuro, Deus não está no passado nem no presente. Não, todo o plano existencial, todo o tempo, a história da humanidade é o presente para ele. Ele já vivenciou passado, exato, presente e futuro no mesmo presente eterno. Ele está acima do tempo, exato, tá ligado? Exato. Assim como quando a gente pensa que Deus é maior que o universo, a gente pensa que o universo é grande e Deus é maior, mas na verdade não existe algo maior que Deus. Não tem como se comparar a questão de... Não tem unidade de medida para comparar o tamanho do espaço com o tamanho de Deus. Cara, tamanho de Deus, eternidade, o poder de Deus. Então por isso que muitas vezes nas histórias bíblicas, quando as pessoas queriam ver Deus, Deus não podia se revelar totalmente para essas pessoas, porque senão elas morreriam. Moisés sentiu a sombra só, né? Exatamente isso. O peso de glória fez ele cair. Exato. Então se os personagens bíblicos que eram muito mais próximos de Deus, eles não conseguiam ver, cara, olha o tamanho da grandeza de Deus. Como é impossível para nós descrevermos quem é Deus e tem esse 100% essa revelação de quem é Deus. Porém, uma coisa me anima e uma coisa me deixa feliz. É que no início a gente conversou que muitas pessoas têm teorias sobre Deus, se é impossível nos relacionarmos com Ele, se existe diversos deus.
mesmo sendo tão grande, mesmo sendo tão acima de nós, ele quis se relacionar com sua criação. Olha que louco isso, cara. Deus que criou tudo. Mano, tem noção que existem diversas galáxias, bilhões de estrelas no mundo? Muita coisa existe que a gente não conhece, como o Chris havia dito. Mesmo assim, esse Deus grandioso quis se relacionar conosco, cara. Ele conhece quem é o Cristo. Você tem noção disso, amigo? Que o Deus maior de tudo, ele cuida de ti, ele cuida de mim, ele cuida de quem está assistindo. Isso tem um temor muito grande para mim, eu fico muito feliz e, cara, eu sempre fico emocionado quando eu penso nisso, porque é muito poderoso. O Deus criador de tudo quer se relacionar com a sua criação, quer se relacionar com a gente e veio à Terra na pessoa de Jesus Cristo e tudo mais. E quando a gente olha para o texto que o Cristo trouxe para a gente da mulher samaritana, é muito louco porque Jesus, ele sendo Deus, ele quebrou todo um paradigma e um sistema que tinha naquela época. Primeiro por ser mulher, depois por ser de Samaria. Jesus veio, a pessoa de Deus veio e falou: eu estou acima de todo esse sistema religioso que vocês e os judeus estabeleciam na época. Então isso é muito forte, é muito poderoso, amigo. Deus, ele é grandioso, né? Nós acabamos de explicar um pouco que não dá para explicar o imensurável tamanho de Deus. E às vezes nós nós nos colocamos em uma posição que, como se nós conhecêssemos Deus 100%. Nós achamos que Deus se comportaria dessa forma com certas atitudes. Nós queremos decidir por Deus quem é perdoado e quem não é. Queremos decidir por Deus como ele deve fazer, qual é a melhor forma dele fazer, o que ele tem que fazer. Nós achamos que conhecemos a Deus só porque vamos para a igreja. Nós achamos que conhecemos Deus em toda a sua plenitude porque a gente ora. A oração é muito importante. O relacionamento com Deus é muito importante. Foi para isso que Deus nos criou. Sim. Só que isso não significa que te faz conhecer Ele 100% em toda a sua magnitude, em toda a sua grandeza, e também não te dá o direito de achar qual é a melhor forma que Deus se comportaria, qual a melhor forma que Deus agiria em determinadas situações e com determinadas pessoas. Quando eu oro, eu me coloco no meu lugar de insignificância. Eu me coloco no meu lugar de limitado, né? De ser limitado. De limitado, exatamente. Por quê? Porque nós somos limitados. Tem até um salmo que fala assim: Senhor, quem é o homem para que o Senhor se compadeça? Total. Porque olha a grandeza de Deus. E esse Deus que é grande, por isso que o amor dele é imensurável. Esse Deus que é grande, como você falou, se fez homem. Ele mudou a sua forma. Ele mudou. É doideira, cara. Sabe, a sua fórmula molecular, ele foi para algo infinitamente ínfimo a sua grandeza. Para algo que eu, na minha fé, eu posso imaginar que os anjos ficou assim, cara. É verdade. É o Deus supremo. É o Deus que teve uma visão. Isaías, antes de conhecer um pouquinho de Deus, qual que era o comportamento de Isaías? Ai desse, ai daquele. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz assado, ai desse que faz isso. Mas quando ele viu um pouquinho da revelação do trono sublime de Deus, os serafins voando com 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voando e entoando: Santo, Santo, Santo é o seu nome. E o mais interessante, sabe por que os anjos eles convocam a terceira potência da santidade de Deus? O único valor, o único atributo de Deus que é elevado à terceira potência é a sua santidade. Você não vai ver na Bíblia Deus falar assim: Deus é amor, amor, amor. Paz, 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 paz. Caramba. Justiça, justiça, justiça. Mas sobre a sua santidade, você vê a Bíblia falando: Ele é santo, santo, santo. Os hebreus têm uma cultura para destacar uma palavra. Nós, brasileiros, nós colocamos negrito, nós colocamos maiúsculo. Uhum. Para destacar uma palavra, uma frase, eles repetem 2 vezes. É por isso que você vai ver Jesus falando no Novo Testamento: em verdade vos digo. Ele está dizendo assim: ei, presta atenção que eu vou falar agora, é importante. Agora pega isso aí e olha a revelação que Isaías tem. Deus, ele é santo, santo, santo. O único atributo de Deus que é elevado à terceira potência na Bíblia toda. E quando Isaías ele vê esse trono sublime e os anjos entoando isso, ele não fala mais ai daquele, ai desse. Ele fala: ai de mim. Olha como eu sou miserável. O que aconteceu com Isaías é simplesmente porque ele conheceu um pouco de Deus. Quer julgar menos?
quer criticar menos, quer saber mesmo o que Deus quer de você, procure conhecer Ele um pouco mais. Porque mesmo esse Deus sendo grandioso, mesmo esse Deus sendo poderoso, Ele está acessível. Olha só, Ele está acessível. Doideira. Ainda que tateando, possa achar. Quando você apaga a luz e você não sabe onde estão as coisas, você vai tateando assim até encontrar. Tentando encontrar. Então você não está vendo nada. E a Bíblia fala que até mesmo você nessa limitância, você ainda encontra de tão perto que Ele está de você. Bom, isso é muito poderoso, isso é muito forte. E cara, uma das coisas que mais me traz esperança é quando Jesus voltar e todos estivermos em glória com Ele. Por muito tempo, eu até brinco com isso, o que eu vou ficar fazendo na eternidade? Pô, vou ter a eternidade toda, vou ficar fazendo o que no céu, não sei o que, na Nova Jerusalém. Mas olha que é louco, pela eternidade nós vamos conhecer quem Deus é. Então, cara, não tem tempo, não tem fim. Nós passaremos a eternidade conhecendo mais e mais de Deus, conhecendo a sua essência, quem Ele é. E isso é muito poderoso, isso traz esperança pro meu coração, pro coração do Cristo, para quem está assistindo. Um Deus que, em teoria, é muito grande para conhecer, mas Ele quer se relacionar com nós, e Ele se revela a nós. Nós passaremos a eternidade, daqui a alguns anos, daqui a uns dias, ou até mesmo agora, não sei, conhecendo quem Deus é. E eu tenho certeza que quando Deus ele surgir assim, nós vermos Ele, toda a igreja vai olhar e falar: nossa, Ele é muito maior do que a gente imagina. Nós não temos criatividade para adorar a Deus. Não existe uma palavra no vocabulário humano, de nenhuma língua, digna de contemplar e de explicar a grandeza de Deus. Uau. Não existe. Não existe um vocabulário. É por isso que a Bíblia, João vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem vocabulário, não tem uma definição para explicar. Não existe no dicionário humano, de nenhuma língua, de nenhum povo, de nenhuma nação, que pode mensurar isso. Pode mensurar o seu amor e a sua grandeza. E aí volta Jesus falando para a mulher samaritana: se você soubesse. Isso é muito forte, isso é muito forte. Cara, e essa é a reflexão que nós queremos trazer para vocês, um pouquinho sobre os atributos de Deus. Há muito mais para conhecer, há muito mais do que discutir, mas isso era o que estava queimando no nosso coração para conversar com vocês, certo, amigo? É isso aí. Fechou. Galera, deixa no comentário o que vocês acham, né? A opinião de vocês, a sua visão, as suas experiências. A gente gosta de ler demais o que vocês escrevem. Compartilhe com os amigos, com aquele cara que você conhece, com a garota que você conhece, com a família, enfim. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. É isso aí. Tamo junto. Falou, galera. Falou. É nóis.